Olá, hoje a gente parte de uma pergunta do livro Desconcórdia, do Salvador Moore, né? Será que o Brasil hoje virou um desconcordistão? Essa polarização toda que a gente vive é uma crise sem volta? Ou, quem sabe, um rito de passagem doído, assim, da nação tentando decidir o que vai ser? Exato, é uma questão central. E a ideia aqui é a gente explorar um pouco as camadas dessa divisão, né? Mergulhar nas raízes históricas, nos gatilhos psicológicos e acho que principalmente no peso emocional disso tudo. E a fonte, o Desconcórdia, usa um monte de referência, né? Sim, é um mosaico bem rico. Tem história do Brasil, psicologia social. Ele cita pensadores como Choudhury, Popper, Schultz. Usa fábulas tipo a da ratoeira, a do caranguejo, Caraci, mitos, até umas analogias da física para tentar mapear como a polarização piora, sabe? As fases de calcificação, radicalização, extremismo e o custo disso tudo. A nossa missão aqui é tentar desemaranhar isso e ver os caminhos que ele sugere para uma reconciliação, talvez. Interessante isso que você falou de sermos induzidos à polarização. Como assim? Parece física mesmo. A analogia que ele usa é essa, quase como indução elétrica, sabe? A carga emocional forte de um lado parece que ativa uma carga oposta no outro, mesmo sem contato direto. E por que a gente é tão vulnerável a isso? Olha, a análise sugere que tem a ver com nossas emoções mais básicas, com vieses cognitivos, aqueles atalhos mentais que enganam a gente sem perceber, né? E também um tribalismo que é meio natural nosso. O Choudhury, que o Mause cita, explora bem como essas dinâmicas de poder que a gente nem vê acabam nos puxando para essa coisa do nós contra eles. E essa narrativa, esse nós contra eles, não começou agora, né? O livro mostra que isso é antigo no Brasil. Nossa, muito antigo. Desde a colônia, passa pela República Velha, Estado Novo, ditadura militar, até chegar nos discursos mais recentes que a gente ouve. É uma ferramenta de retórica velha, conhecida, universal até. Claro que regimes como o fascismo usaram isso de forma muito intensa. Mas o ponto que chama atenção é como essa divisão não fica só nisso. Ela escala, né? Exatamente. E essa escalada é descrita no livro com etapas bem claras. Começa com a polarização, a divisão inicial. Ok. Depois vem a calcificação. E essa parte é curiosa, porque não é só teimosia. É descrita como uma recusa quase física a informações novas, como se o sistema imune das nossas crenças rejeitasse o que é diferente, o que vem da outra tribo. As ideias ficam duras, sabe? Inflexíveis. Tipo artérias endurecendo? É uma boa imagem. E daí para radicalização é um passo, né? Que seria o que exatamente? É o processo ativo mesmo, de ir para posições mais extremas, de se juntar a grupos mais militantes. E o estágio final, o mais preocupante, é o extremismo. Extremismo. Que aí já é um estado psicológico de alinhamento total com o grupo. A agenda moral vira absoluta e aí, infelizmente, apoiar a violência fica bem mais fácil. Nossa. Aquela historinha de Sossegópolis que tem no livro é ótima para ilustrar isso, né? A cidade que racha por causa da ordem do feijão e do arroz no prato. É tragicômico, né? Mostra como coisas pequenas podem virar marcadores de identidade que não dá para conciliar. E o perigo disso. Total. Mas olha, é importante uma distinção que ele faz. Essa radicalização que vem da polarização, da calcificação é uma coisa. Outra é a radicalização no sentido original da palavra, de ir às raízes, buscar princípios mais fundos, como Gandhi ou Martin Luther King Jr. fizeram, entende? Entendi. Uma busca por profundidade versus um fechamento, né? Isso. E todo esse processo de fechamento, de briga, tem um custo humano altíssimo. Imagino. Como isso afeta as pessoas. Bom, o livro fala em estresse político, exaustão emocional, até um burnout cívico. Essa tensão constante ativa no corpo a resposta de lupa ou fuga, sabe? Libera cortisol, aí afeta sono, digestão, as relações. Pesado. Muito. Aquela fábula da ratoeira que ele usa é um alerta forte. O rato que acha que a ratoeira é problema só da galinha. Sim, lembro dessa. No fim, todo mundo se prejudica, porque o sistema tá ligado. O problema do outro acaba virando nosso também. E tem uma diferença importante entre emoções aí, né? Raiva e ódio.
crucial essa distinção. A raiva é descrita como um fogo mais reativo, sabe? Momentâneo. Pode até ser motor para mudança positiva. Agora, o ódio O ódio é diferente? é comparado a um carvão que queima devagar, por dentro, corrói, desumaniza o outro lado, impede qualquer reconciliação. E o desprezo entra aí como um atalho para não ter o trabalho de conversar, de entender. E sentimentos como desencanto, desesperança, eles ajudam a alimentar isso. Com certeza, são o terreno perfeito. O extremismo, olhando por esse lado, pode ser até uma busca meio desesperada, desorientada, por sentido, por segurança, por pertencer a algum lugar. Quase uma adicção política, como ele chama, uma miragem de felicidade ali na radicalização. É um cenário bem complexo, né? Mas a análise não fica só no problema. Aponta saídas também, caminhos de cura. Aponta sim, felizmente. E um ponto que chama atenção vem lá do Karl Popper com o paradoxo da tolerância. Ah, como funciona isso? A ideia é que para a gente manter uma sociedade aberta, tolerante, talvez a gente precise ser intolerante com quem quer ativamente destruir essa tolerância, quem quer calar o debate. É como defender a própria regra do jogo que permite a discordância. Faz sentido. Uma defesa da estrutura. Exato. E outra coisa que ele fala muito é de resgatar a flexibilidade, a tal ginga brasileira, né? Como se a democracia precisasse de uma fisioterapia para sair desse engessamento. Gostei da fisioterapia para a democracia. Sair da mentalidade de torcida organizada. Isso, que só vê o próprio time, tá sempre na defensiva, engessado mesmo. Precisamos recuperar a capacidade de improvisar, de negociar. Isso deve exigir bastante humildade, né? E uma disposição para conversar diferente. Fundamental. Primeiro, reconhecer a nossa própria falibilidade. A Catherine Schulz fala muito disso, sobre como é estar errado. E praticar o que o Moore chama, brincando, de escutatória. Escutatória. Que vai além de só ouvir. É quase investigar com empatia para entender por que o outro pensa daquele jeito, mesmo que a gente discorde totalmente. Aquela fábula do caranguejo Carazi. Que ajuda os outros a saírem do balde? Essa mesma. A cooperação como saída. A fuga é coletiva. Ninguém sai sozinho do balde da polarização. E como a gente traz isso para o dia a dia? Para as nossas relações, família, amigos, que ficaram tão machucadas? Olha, talvez a sugestão mais íntima do livro seja buscar ativamente o reencantamento. Valorizar os laços, as pessoas acima da divisão política. Reencantamento. Inspirado em Manuel de Barros, em Thomas More, é um chamado para a gente encontrar beleza e conexão nas coisas simples do cotidiano, nas relações próximas. A ideia dos polarizados anônimos que ele joga é uma metáfora boa para isso. Primeiro a gente admite que tem um problema, né? Depois busca mudar o comportamento, priorizando o afeto, a conexão real. Então, resumindo a análise que vem de desconcórdia, a polarização é esse nó complexo, com raízes na história, na nossa psicologia, nas emoções. Isso, e a escalada para calcificação, radicalização, extremismo é um caminho perigoso e real. Mas não sem esperança. Não, existem antídotos, e eles passam muito pela autoconsciência, por uma empatia quase radical, sabe? Pelo diálogo de verdade, mesmo quando é difícil, fortalecer os laços que importam e fazer um esforço consciente para reencontrar o encanto nas conexões humanas. Fica então a reflexão final, inspirada na obra. Se essa despolarização começa por dentro e por perto, como ele sugere, que gesto mínimo de escutatória ou de reencantamento a gente pode tentar hoje para, quem sabe, transformar uma conversa difícil numa ponte, mesmo que a discordância continue ali? É um bom ponto para a gente pensar, né? Começar pequeno, no nosso entorno,